A verdade sobre a fé cristã foi salva por um homem que enfrentou hereges e filósofos com uma coragem inabalável. Prepare-se para descobrir a história surpreendente de Santo Irineu, um dos maiores defensores da fé que você nunca ouviu falar. O que ele fez vai contra tudo o que você já imaginou sobre a igreja primitiva. Em apenas alguns minutos, você entenderá como suas batalhas moldaram a história da nossa fé e como isso pode transformar sua vida hoje. E fique até o final, pois faremos uma oração poderosa juntos. Não perca! Você sabia que Santo Irineu nasceu na ilha de Esmirna, na Grécia, em 130 d.C.? Imagine crescer em uma família cristã naquela época, cercado de fé e tradições sagradas. Desde cedo, Irineu teve a bênção de aprender com seus pais, e principalmente, com São Policarpo, um discípulo direto de São João Evangelista. Pense na riqueza de conhecimento e espiritualidade que ele recebeu. Essa conexão direta com a tradição apostólica moldou profundamente a vida de Irineu. Ele não era apenas um cristão comum, ele carregava consigo os ensinamentos dos próprios apóstolos. Policarpo, que foi consagrado bispo por São João, transmitiu a Irineu um legado inestimável de fé e sabedoria. Você já parou para pensar como seria receber ensinamentos diretos de alguém que andou com Jesus? Mas a vida de Irineu não foi apenas de aprendizado. Ele se destacou como um dos mais importantes apologistas da Igreja. Imagine ter que defender a fé cristã contra filósofos agnósticos e hereges que constantemente atacavam as crenças da Igreja. Irineu fez isso com uma coragem e uma dedicação que são inspiradoras. Seu intratado contra as heresias é um marco na história do cristianismo. Já pensou no impacto que uma obra dessas pode ter tido, defendendo a verdade da nossa fé em tempos tão tumultuados? Agora, pense em como isso se aplica à sua vida. Você já enfrentou desafios em que precisou defender algo em que acredita profundamente? Irineu não apenas defendeu a fé, ele o fez em um ambiente hostil, cheio de perseguições. Ele foi enviado à Gália, a atual França, para ajudar na evangelização. Lá, trabalhou ao lado de Fotino, o primeiro bispo de Lyon. Em 175 d.C., ele foi enviado a Roma para resolver questões doutrinais. Imagine o peso dessas responsabilidades. Durante a perseguição de Marco Aurélio em 177 d.C., muitos cristãos foram martirizados em Lyon. Fotino foi um deles. Irineu retornou a Lyon e foi eleito bispo, servindo por 25 anos. Imagine a resiliência necessária para continuar a liderar e a evangelizar após tantas perdas. Como você reage diante de grandes adversidades? A história de Irineu é um exemplo poderoso de perseverança e fé. Como bispo, ele combateu várias heresias, especialmente o gnosticismo, e promoveu a união entre as igrejas do Ocidente e do Oriente. Pense na importância de manter a unidade em tempos de divisão. Você tem promovido a união em sua vida, em sua comunidade, em sua família? Além de suas contribuições teológicas, Irineu foi um verdadeiro historiador, documentando as lutas e as vitórias da Igreja primitiva. Ele morreu como mártir em 202 d.C., na perseguição do imperador Severo. Suas relíquias estão sepultadas na Catedral de Lyon. Cada um desses detalhes revela uma vida dedicada à fé, à verdade e à coragem. Você já parou para refletir sobre o impacto que uma vida de fé verdadeira pode ter? A história de Santo Irineu não é apenas uma narrativa do passado. É um convite para você viver a sua fé com a mesma intensidade e dedicação. Como isso pode transformar a sua vida hoje? Permita-se inspirar pela vida de Santo Irineu. Seus desafios, suas vitórias e sua inabalável fé são um lembrete poderoso de que, com Deus, todas as coisas são possíveis. Você sabia que Santo Irineu se destacou como um dos mais importantes apologistas da Igreja? Imagine-se vivendo em um tempo em que a fé cristã estava constantemente sob ataque. Irineu teve a coragem de enfrentar filósofos agnósticos e hereges, defendendo as crenças cristãs com uma dedicação incansável. Seu intratado contra as heresias é uma obra monumental que refutava as falácias dos gnósticos, protegendo a integridade da fé cristã. Você já pensou em como é crucial defender aquilo em que você acredita, especialmente quando tudo parece estar contra você? Irineu não era apenas um teólogo, ele era um defensor apaixonado da verdade. Ele sabia que, para a Igreja sobreviver e crescer, era necessário combater as falsas doutrinas.
O gnosticismo, uma das heresias que ele combateu, pregava ideias que eram completamente contrárias ao Evangelho. Irineu se levantou contra isso, esclarecendo e reafirmando a verdadeira doutrina cristã. Pense nas vezes em que você precisou se posicionar firmemente por algo em que acredita. Como você se sentiu? A história de Irineu pode te inspirar a ter essa mesma firmeza em sua própria vida. Além de sua defesa teológica, Irineu viajou a Roma em 175 d.C. para resolver questões doutrinais junto ao Papa Eleutério. Você pode imaginar a responsabilidade e a pressão de representar sua comunidade cristã diante do líder da igreja? Esta viagem não foi apenas uma missão diplomática. Foi uma demonstração de sua profunda fé e compromisso com a unidade da igreja. Pergunte a si mesmo: em quais momentos você tem buscado a unidade e a verdade em suas próprias relações e comunidades? Quando a perseguição de Marco Aurélio em 177 d.C. atingiu Lyon, Irineu viu muitos de seus companheiros cristãos serem martirizados. Fotino, o primeiro bispo de Lyon, foi um deles. Irineu voltou a Lyon para liderar a comunidade como bispo durante um período de grande sofrimento e incerteza. Ele serviu por 25 anos, evangelizando e lutando contra heresias. Imagine a dor de perder amigos e líderes espirituais, e ainda assim, encontrar forças para continuar a missão. Você já teve que encontrar força em momentos de perda e desafio? Como bispo, Irineu combateu o gnosticismo e outras heresias, sempre buscando proteger e unificar a igreja. Ele acreditava na importância da unidade e trabalhou incansavelmente para resolver disputas, como a celebração da Páscoa, promovendo a união entre as igrejas do Ocidente e do Oriente. Sua dedicação à unidade e à verdade é um exemplo poderoso de liderança. Pense em como você pode promover a unidade em seus próprios círculos, seja na família, no trabalho ou na comunidade. Que ações você pode tomar hoje para fortalecer os laços e resolver conflitos? Irineu não apenas defendeu a fé com palavras, mas também com sua vida. Ele morreu como mártir em 202 d.C., durante a perseguição do imperador Severo. Suas relíquias estão na Catedral de Lyon, um testemunho eterno de sua fé e coragem. Sua vida e obra continuam a inspirar cristãos ao redor do mundo. Como você pode aplicar o exemplo de Santo Irineu em sua vida cotidiana? Pense em suas próprias batalhas de fé, nos momentos em que você precisa se posicionar pelo que acredita. Lembre-se da coragem de Irineu e permita que sua história te inspire a viver com a mesma dedicação e compromisso. A história de Santo Irineu não é apenas uma lição do passado. É um chamado para você defender e viver sua fé com paixão e verdade hoje. Como isso pode mudar sua vida? Imagine ser enviado a um lugar distante, longe de tudo que você conhece, para espalhar a palavra de Deus. Foi exatamente isso que Santo Irineu fez quando foi enviado à Gália, a atual França. Irineu chegou a uma terra onde a fé cristã ainda estava se estabelecendo, cheia de desafios e incertezas. Pense em como isso se relaciona com sua própria vida. Você já foi chamado para uma missão difícil, onde tudo parecia novo e assustador. Irineu foi enviado por São Policarpo, seu mentor espiritual, para ajudar na evangelização na Gália. Lá, ele trabalhou ao lado de Fotino, o primeiro bispo de Lyon. Imagine o impacto que isso teve na comunidade local. Você pode sentir a responsabilidade e o peso desse chamado? Essa missão não era apenas sobre pregar. Era sobre construir uma comunidade de fé, ensinar e liderar. Durante esse período, Irineu enfrentou uma das perseguições mais brutais da história cristã, decretada pelo imperador Marco Aurélio. Em 177 d.C., muitos cristãos em Lyon foram martirizados, incluindo Fotino. Irineu não desistiu. Ele voltou a Lyon e foi eleito bispo, liderando a comunidade por 25 anos. Pergunte a si mesmo: onde você encontra força para continuar em tempos de adversidade? A história de Irineu é um testemunho de resiliência e fé inabalável. Como bispo de Lyon, Irineu teve que enfrentar várias heresias, principalmente o gnosticismo. Ele sabia que, para a fé cristã florescer, era essencial combater ensinamentos falsos que ameaçavam desviar os fiéis. Irineu não apenas pregava a verdade, mas também trabalhava ativamente para resolver disputas doutrinais. Sua viagem a Roma em 175 d.C. para discutir com o Papa Eleutério sobre questões doutrinais mostra sua dedicação à unidade da Igreja.
Você já considerou como é vital manter a integridade e a unidade em suas próprias crenças e valores? Como você pode aplicar essa dedicação em sua vida diária? Irineu também desempenhou um papel crucial na celebração da Páscoa, ajudando a resolver diferenças entre a Igreja do Ocidente e a do Oriente. Ele sabia que a união era fundamental para a força da Igreja. Pense nas vezes em que você precisou mediar conflitos ou unir pessoas em torno de um objetivo comum. A dedicação de Irineu à unidade pode inspirar você a buscar harmonia em suas relações, seja na família, no trabalho ou na comunidade. Liderar em tempos de perseguição e incerteza requer uma fé profunda e uma coragem extraordinária. Irineu não apenas sobreviveu a essas condições, ele prosperou e guiou outros com sua sabedoria e fé. Ele nos mostra que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos encontrar força e propósito. Como você pode buscar essa mesma força em sua vida? Em que áreas você precisa de coragem e fé para continuar sua missão pessoal? A história de Santo Irineu não é apenas um relato antigo, é uma fonte viva de inspiração para você hoje. Cada desafio que ele enfrentou, cada decisão que tomou, foi movida por uma fé profunda em Deus e um compromisso com a verdade. Pense em sua própria jornada e nas missões que Deus colocou em seu caminho. Como a vida de Santo Irineu pode inspirar você a enfrentar seus próprios desafios com coragem e determinação? Permita-se ser inspirado por Santo Irineu. Sua vida é um testemunho poderoso de como a fé pode guiar e fortalecer em qualquer circunstância. Como essa inspiração pode transformar sua vida hoje? Imagine viver em um mundo onde a fé cristã é constantemente ameaçada por falsas doutrinas. Foi nesse contexto que Santo Irineu dedicou sua vida a combater heresias, principalmente o gnosticismo. Irineu sabia que proteger a pureza da fé era crucial para a sobrevivência da Igreja. Você já parou para pensar em como é vital manter a verdade em sua própria vida, especialmente quando cercado por confusão e engano? Irineu escreveu a obra monumental em tratado contra as heresias e para refutar as falsas doutrinas que estavam se espalhando. O gnosticismo, com suas crenças distorcidas sobre Deus e a criação, ameaçava desviar os fiéis. Irineu, com sua sabedoria e conhecimento profundo, desmascarou essas falsas crenças e reafirmou a verdade do Evangelho. Pense em um momento em que você precisou defender algo em que acredita profundamente. Como você lidou com isso? A dedicação de Irineu pode te inspirar a ser um defensor firme da verdade em sua própria vida. Além de combater o gnosticismo, Irineu também enfrentou outras heresias que surgiram nos primeiros séculos da Igreja. Ele não se contentava em simplesmente pregar. Ele buscava ativamente esclarecer e educar os fiéis sobre a verdadeira doutrina cristã. Como isso se aplica à sua vida? Você já considerou a importância de buscar o conhecimento verdadeiro e partilhar essa sabedoria com os outros? A vida de Irineu nos lembra que a busca pela verdade é uma jornada contínua e essencial. Como bispo de Lyon, Irineu também desempenhou um papel crucial na resolução de disputas doutrinais, promovendo a unidade dentro da Igreja. Ele trabalhou incansavelmente para manter a integridade da fé cristã e assegurar que os fiéis fossem guiados corretamente. Pense nas vezes em que você precisou mediar conflitos ou esclarecer mal-entendidos. Como você pode aplicar essa mesma dedicação à verdade e à unidade em suas próprias relações e comunidade? Irineu não apenas escreveu sobre a verdade, ele viveu essa verdade em cada aspecto de sua vida. Sua dedicação à evangelização e à educação dos fiéis mostra um compromisso profundo com a missão de Cristo. Em uma época de perseguição e incerteza, Irineu permaneceu firme em sua fé, liderando e guiando outros com coragem e sabedoria. Pergunte a si mesmo: onde você encontra essa força e compromisso em sua própria vida? Como você pode seguir o exemplo de Irineu e ser uma luz de verdade e sabedoria para os outros? A história de Santo Irineu é um testemunho poderoso de como a verdade pode prevalecer mesmo em meio às maiores adversidades. Sua coragem em enfrentar as heresias e sua dedicação em promover a verdadeira doutrina cristã são inspirações para todos nós. Pense em suas próprias batalhas de fé e na importância de manter a verdade. Como a vida de Irineu pode te inspirar a ser um defensor da verdade e a viver com integridade e coragem? Permita que a vida de Santo Irineu te inspire a buscar e defender a verdade em todas as áreas da sua vida. Seu exemplo mostra que, com fé e determinação, você pode enfrentar qualquer desafio e permanecer firme na verdade.
Como essa inspiração pode transformar sua vida hoje? Imagine ser enviado a um lugar distante, longe de tudo que você conhece, para espalhar a palavra de Deus. Foi exatamente isso que Santo Irineu fez quando foi enviado a Gália, a atual França. Irineu chegou a uma terra onde a fé cristã ainda estava se estabelecendo, cheia de desafios e incertezas. Pense em como isso se relaciona com sua própria vida. Você já foi chamado para uma missão difícil, onde tudo parecia novo e assustador. Irineu foi enviado por São Policarpo, seu mentor espiritual, para ajudar na evangelização na Gália. Lá, ele trabalhou ao lado de Fotino, o primeiro bispo de Lyon. Imagine o impacto que isso teve na comunidade local. Você pode sentir a responsabilidade e o peso desse chamado? Essa missão não era apenas sobre pregar. Era sobre construir uma comunidade de fé, ensinar e liderar. Durante esse período, Irineu enfrentou uma das perseguições mais brutais da história cristã, decretada pelo imperador Marco Aurélio. Em 177 d.C., muitos cristãos em Lyon foram martirizados, incluindo Fotino. Irineu não desistiu. Ele voltou a Lyon e foi eleito bispo, liderando a comunidade por 25 anos. Pergunte a si mesmo: onde você encontra força para continuar em tempos de adversidade? A história de Irineu é um testemunho de resiliência e fé inabalável. Como bispo de Lyon, Irineu teve que enfrentar várias heresias, principalmente o gnosticismo. Ele sabia que, para a fé cristã florescer, era essencial combater ensinamentos falsos que ameaçavam desviar os fiéis. Irineu não apenas pregava a verdade, mas também trabalhava ativamente para resolver disputas doutrinais. Sua viagem a Roma em 175 d.C. para discutir com o Papa Eleutério sobre questões doutrinais mostra sua dedicação à unidade da Igreja. Você já considerou como é vital manter a integridade e a unidade em suas próprias crenças e valores? Como você pode aplicar essa dedicação em sua vida diária? Irineu também desempenhou um papel crucial na celebração da Páscoa, ajudando a resolver diferenças entre a Igreja do Ocidente e a do Oriente. Ele sabia que a união era fundamental para a força da Igreja. Pense nas vezes em que você precisou mediar conflitos ou unir pessoas em torno de um objetivo comum. A dedicação de Irineu à unidade pode inspirar você a buscar harmonia em suas relações, seja na família, no trabalho ou na comunidade. Liderar em tempos de perseguição e incerteza requer uma fé profunda e uma coragem extraordinária. Irineu não apenas sobreviveu a essas condições, ele prosperou e guiou outros com sua sabedoria e fé. Ele nos mostra que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos encontrar força e propósito. Como você pode buscar essa mesma força em sua vida? Em que áreas você precisa de coragem e fé para continuar sua missão pessoal? A história de Santo Irineu não é apenas um relato antigo, é uma fonte viva de inspiração para você hoje. Cada desafio que ele enfrentou, cada decisão que tomou, foi movida por uma fé profunda em Deus e um compromisso com a verdade. Pense em sua própria jornada e nas missões que Deus colocou em seu caminho. Como a vida de Santo Irineu pode inspirar você a enfrentar seus próprios desafios com coragem e determinação? Permita-se ser inspirado por Santo Irineu. Sua vida é um testemunho poderoso de como a fé pode guiar e fortalecer em qualquer circunstância. Como essa inspiração pode transformar sua vida hoje? Imagine viver em um mundo onde a fé cristã é constantemente ameaçada por falsas doutrinas. Foi nesse contexto que Santo Irineu dedicou sua vida a combater heresias, principalmente o gnosticismo. Irineu sabia que proteger a pureza da fé era crucial para a sobrevivência da Igreja. Você já parou para pensar em como é vital manter a verdade em sua própria vida, especialmente quando cercado por confusão e engano? Irineu escreveu a obra monumental em tratado contra as heresias e para refutar as falsas doutrinas que estavam se espalhando. O gnosticismo, com suas crenças distorcidas sobre Deus e a criação, ameaçava desviar os fiéis. Irineu, com sua sabedoria e conhecimento profundo, desmascarou essas falsas crenças e reafirmou a verdade do Evangelho. Pense em um momento em que você precisou defender algo em que acredita profundamente. Como você lidou com isso? A dedicação de Irineu pode te inspirar a ser um defensor firme da verdade em sua própria vida. Além de combater o gnosticismo, Irineu também enfrentou outras heresias que surgiram nos primeiros séculos da Igreja. Ele não se contentava em simplesmente pregar,
Ele buscava ativamente esclarecer e educar os fiéis sobre a verdadeira doutrina cristã. Como isso se aplica à sua vida? Você já considerou a importância de buscar o conhecimento verdadeiro e partilhar essa sabedoria com os outros? A vida de Irineu nos lembra que a busca pela verdade é uma jornada contínua e essencial. Como bispo de Lyon, Irineu também desempenhou um papel crucial na resolução de disputas doutrinais, promovendo a unidade dentro da Igreja. Ele trabalhou incansavelmente para manter a integridade da fé cristã e assegurar que os fiéis fossem guiados corretamente. Pense nas vezes em que você precisou mediar conflitos ou esclarecer mal-entendidos. Como você pode aplicar essa mesma dedicação à verdade e à unidade em suas próprias relações e comunidade? Irineu não apenas escreveu sobre a verdade, ele viveu essa verdade em cada aspecto de sua vida. Sua dedicação à evangelização e à educação dos fiéis mostra um compromisso profundo com a missão de Cristo. Em uma época de perseguição e incerteza, Irineu permaneceu firme em sua fé, liderando e guiando outros com coragem e sabedoria. Pergunte a si mesmo: onde você encontra essa força e compromisso em sua própria vida? Como você pode seguir o exemplo de Irineu e ser uma luz de verdade e sabedoria para os outros? A história de Santo Irineu é um testemunho poderoso de como a verdade pode prevalecer mesmo em meio às maiores adversidades. Sua coragem em enfrentar as heresias e sua dedicação em promover a verdadeira doutrina cristã são inspirações para todos nós. Pense em suas próprias batalhas de fé e na importância de manter a verdade. Como a vida de Irineu pode te inspirar a ser um defensor da verdade e a viver com integridade e coragem? Permita que a vida de Santo Irineu te inspire a buscar e defender a verdade em todas as áreas da sua vida. Seu exemplo mostra que, com fé e determinação, você pode enfrentar qualquer desafio e permanecer firme na verdade. Como essa inspiração pode transformar sua vida hoje? Imagine enfrentar desafios enormes e, ainda assim, encontrar a força para liderar e inspirar outros. Isso foi exatamente o que Santo Irineu fez ao enfrentar as heresias e promover a unidade dentro da Igreja. Agora, pense nas situações em sua vida onde a união e a verdade são cruciais. Como você pode aplicar a sabedoria e a determinação de Irineu para fortalecer suas próprias relações e comunidade? Irineu sabia que a unidade da Igreja era fundamental para sua sobrevivência e crescimento. Ele trabalhou incansavelmente para resolver disputas, como a questão da celebração da Páscoa, promovendo a harmonia entre as igrejas do Ocidente e do Oriente. Considere as vezes em que você precisou mediar conflitos ou promover a cooperação em sua vida pessoal ou profissional. Como a abordagem conciliadora de Irineu pode te inspirar a buscar soluções pacíficas e produtivas em suas próprias interações? A dedicação de Irineu à unidade não era apenas teórica. Ele agiu com coragem e determinação para manter a coesão da comunidade cristã. Quando muitos líderes espirituais e fiéis foram martirizados durante a perseguição de Marco Aurélio, Irineu voltou a Lyon e assumiu a responsabilidade de liderar a comunidade como bispo. Imagine a pressão e a dor de perder amigos e companheiros de fé. Em vez de se render ao desespero, Irineu encontrou força para guiar e proteger sua comunidade. Você já enfrentou momentos em que tudo parecia desmoronar ao seu redor? Como encontrou forças para continuar? Irineu nos mostra que a verdadeira liderança vem de um profundo compromisso com a fé e com os outros. Ele não apenas ensinou a importância da unidade, ele viveu essa verdade em suas ações diárias, promovendo a paz e a cooperação entre os cristãos. Pense em suas próprias ações e decisões diárias. Como você pode ser um agente de unidade e compreensão em seu ambiente, inspirando outros com seu exemplo de fé e determinação? A luta de Irineu contra as heresias também reflete seu compromisso com a verdade. Ele acreditava que a unidade da Igreja só poderia ser alcançada se a verdadeira doutrina fosse mantida e defendida. Em um mundo onde tantas vozes competem por atenção e onde a desinformação pode se espalhar rapidamente, a busca pela verdade é mais relevante do que nunca. Você já se viu diante de informações conflitantes, sem saber em quem confiar? Como a dedicação de Irineu à verdade pode te inspirar a buscar e defender a integridade em todas as áreas de sua vida? Irineu dedicou-se à evangelização e à educação dos fiéis, ciente de que uma igreja unida e bem informada era uma igreja forte. Ele nos mostra que a verdadeira unidade vem da combinação de fé, verdade e ação. Pense em suas próprias responsabilidades e missões. Como você pode educar,
inspirar e unir aqueles ao seu redor, seguindo o exemplo de Irineu. A história de Santo Irineu não é apenas um relato do passado, é um guia prático e inspirador para você hoje. Sua dedicação à unidade e à verdade oferece lições valiosas para sua vida cotidiana. Permita que a vida de Irineu te inspire a ser um defensor da paz e da verdade, promovendo a unidade em todas as suas relações e comunidades. Pergunte-se: como a abordagem de Santo Irineu pode transformar a maneira como você lida com conflitos e desafios? Como sua vida pode ser um testemunho vivo da busca pela verdade e pela unidade, inspirando outros a seguir seu exemplo? A história de Irineu é um chamado para você agir com coragem, sabedoria e compaixão. Como essa inspiração pode moldar suas ações e decisões hoje? Santo Irineu escreveu uma das obras teológicas mais importantes da história do cristianismo, o Tratado contra as Heresias. Neste tratado, ele defendeu a fé cristã contra as falsas doutrinas do gnosticismo. Agora, pense em um momento em sua vida em que você teve que enfrentar mentiras ou mal-entendidos. Como você lida com essas situações? Como busca a verdade? Irineu se dedicou a combater o gnosticismo, uma heresia que distorcia a mensagem do Evangelho. Os gnósticos acreditavam em um conhecimento secreto e elitista, que estava em desacordo com os ensinamentos de Cristo. Irineu, com sua sabedoria e dedicação, mostrou que a verdadeira fé é acessível a todos, não apenas a um grupo seleto. Você já sentiu que a verdade estava sendo escondida de você? Como a busca de Irineu pela verdade pode inspirar você a questionar e buscar a integridade em sua vida? O trabalho de Irineu teve um impacto profundo na preservação da doutrina cristã. Ele escreveu de forma clara e contundente, desmascarando as mentiras dos gnósticos e reafirmando a verdadeira mensagem de Cristo. Pense em como isso se aplica ao seu dia a dia. Quando você enfrenta informações conflitantes ou enganosas, como discernir o que é verdadeiro? A abordagem de Irineu nos lembra da importância de estar bem informado e buscar sempre a verdade. Irineu não apenas refutou as heresias, mas também apresentou um quadro vivo das batalhas e lutas enfrentadas pela Igreja primitiva. Ele documentou a história, fornecendo uma base sólida para futuras gerações. Em sua própria vida, você já considerou a importância de documentar e refletir sobre suas experiências? Como isso pode ajudar você a aprender e crescer, garantindo que a verdade seja preservada e transmitida? A dedicação de Irineu à verdade e à integridade doutrinal foi crucial para a unidade e a saúde da Igreja. Ele entendia que a verdade era a base sobre a qual a fé cristã se sustentava. Pense nas áreas da sua vida onde a verdade é essencial. Como você pode aplicar essa mesma dedicação à verdade em suas relações, trabalho e fé? Irineu também escreveu a Em Demonstração da Pregação Apostólica, um tratado encontrado posteriormente, que reforçou os ensinamentos apostólicos. Isso mostra sua preocupação contínua com a instrução e a edificação dos fiéis. Você já pensou em como pode continuar a se educar e a educar os outros sobre as verdades essenciais? A busca de Irineu por clareza e entendimento pode ser um modelo para você em sua própria jornada de fé. Irineu enfrentou enormes desafios e perseguições, mas sua fé inabalável e compromisso com a verdade nunca vacilaram. Ele nos lembra que, independentemente das circunstâncias, a verdade deve sempre prevalecer. Em sua vida, quando você enfrenta dificuldades e tentações, como pode seguir o exemplo de Irineu e manter-se firme na verdade? A história de Santo Irineu é uma fonte rica de inspiração para todos nós. Sua dedicação à verdade, sua coragem em enfrentar heresias e sua habilidade em comunicar claramente os ensinamentos cristãos são lições valiosas. Pense em como você pode aplicar esses princípios em sua vida diária. Como pode a verdade transformar suas ações, decisões e relacionamentos? Refletir sobre a vida de Irineu nos leva a uma compreensão mais profunda da importância da verdade e da integridade. Pergunte-se: como você pode ser um defensor da verdade em seu próprio contexto? Como pode inspirar outros a buscar e valorizar a verdade? A história de Irineu é um chamado para cada um de nós agir com coragem, sabedoria e compromisso com a verdade. Como essa inspiração pode moldar suas escolhas e ações hoje? Para explorar como os ensinamentos de Santo Irineu podem transformar sua vida cotidiana, considere como suas convicções e valores podem orientar suas ações e escolhas diárias. Santo Irineu não era apenas um teólogo distante.
Ele oferece lições práticas que ressoam profundamente em nossas vidas hoje. Imagine-se enfrentando um dilema moral ou ético. Em quem você se inspira para tomar decisões difíceis? Irineu nos ensina que a firmeza na fé não é apenas uma questão teórica, mas algo que deve ser vivido diariamente. Suas convicções podem não apenas guiar suas decisões, mas também moldar como você se relaciona com os outros e como você enfrenta desafios pessoais e profissionais. Além disso, a vida de Irineu destaca a importância da verdade e da integridade. Em um mundo onde a verdade muitas vezes parece relativa, como você pode se manter firme nos seus princípios? Irineu nos desafia a buscar a verdade, mesmo quando isso significa ir contra a corrente. Isso pode significar ser honesto em situações difíceis, tomar decisões que refletem seus valores ou simplesmente ser um exemplo de integridade para aqueles ao seu redor. Outro aspecto crucial é a unidade na comunidade. Irineu não apenas lutou contra as heresias teológicas, mas também promoveu a harmonia entre os cristãos. Como você pode seguir seu exemplo e promover a paz e a colaboração em suas interações diárias? Isso pode significar resolver conflitos de maneira construtiva, cultivar relacionamentos baseados no respeito mútuo ou participar ativamente na construção de uma comunidade mais unida. Além disso, a vida de Irineu nos lembra da importância da educação e do estudo contínuo. Ele era conhecido por sua erudição e sua habilidade em refutar argumentos contrários à fé cristã. Como você pode investir em seu próprio desenvolvimento intelectual e espiritual? Isso pode envolver a leitura de textos sagrados, o estudo da teologia ou participação em discussões significativas que ampliem sua compreensão da fé e da verdade. Finalmente, considere como você pode impactar positivamente aqueles ao seu redor através de suas ações e palavras. Irineu deixou um legado duradouro não apenas por suas escritas, mas também por sua dedicação à comunidade cristã. Como suas escolhas e seu compromisso com seus princípios podem inspirar e influenciar aqueles que você encontra? Refletir sobre a vida de Santo Irineu não é apenas uma questão de história cristã, mas uma oportunidade para aplicar seus ensinamentos atemporalmente em sua própria vida. Como você pode viver de maneira que reflita suas crenças mais profundas e contribua para um mundo melhor ao seu redor? Essas questões não são simplesmente teóricas, mas práticas e aplicáveis ao nosso dia a dia. Que as lições de Santo Irineu nos inspirem a viver com integridade, coragem e dedicação à verdade, transformando não apenas nossas vidas individuais, mas também as comunidades em que vivemos. Imagine um mundo onde suas convicções não apenas moldam sua fé, mas também transformam suas escolhas diárias. A vida de Santo Irineu de Lyon nos lembra da importância de viver com propósito e integridade, refletindo valores que transcendem o tempo. Em meio aos desafios da vida moderna, como podemos aplicar os ensinamentos de Santo Irineu? Suas palavras ressoam não apenas como teoria, mas como um guia prático para navegar pelas decisões que enfrentamos diariamente. Pense nas pequenas escolhas que você faz todos os dias, desde como você trata os outros até como você investe seu tempo e recursos. Como essas escolhas refletem suas crenças mais profundas? Santo Irineu não era apenas um teólogo. Ele era um defensor da verdade e da unidade na comunidade cristã. Em um mundo dividido, seus ensinamentos sobre reconciliação e amor ao próximo são mais relevantes do que nunca. Como você pode seguir seu exemplo, promovendo a paz e a harmonia em suas interações diárias? Além disso, a vida de Irineu nos desafia a buscar conhecimento e crescimento contínuo. Ele era conhecido por sua erudição e seu compromisso com a verdade doutrinária. Como você pode investir em seu próprio desenvolvimento espiritual e intelectual, para que suas convicções sejam fundamentadas em um entendimento profundo da fé cristã? Considere também como suas ações podem inspirar aqueles ao seu redor. Assim como Santo Irineu influenciou sua comunidade através de suas palavras e exemplo, como você pode impactar positivamente aqueles que você encontra? Suas escolhas e comportamentos não apenas refletem suas crenças, mas também podem ser uma fonte de encorajamento e inspiração para outros. Por fim, reflita sobre como viver de acordo com suas convicções pode trazer um sentido mais profundo de propósito e significado à sua vida. Irineu não apenas defendeu a verdade, mas viveu de acordo com ela, enfrentando desafios com coragem e determinação. Como seguir seu exemplo pode transformar não apenas sua própria vida, mas também o mundo ao seu redor. À medida que exploramos os ensinamentos de Santo Irineu,
somos desafiados a viver com autenticidade e compromisso com nossas convicções mais profundas. Que suas palavras e exemplo continuem a inspirar e guiar aqueles que buscam uma vida de fé e integridade. Ao refletirmos sobre a vida e a obra de Santo Irineu, somos chamados a aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Que possamos confiar nas promessas de Deus, praticar a oração e a meditação, e buscar a comunhão com outros crentes. Senhor nosso Deus, agradecemos pela vida de Santo Irineu, por seu exemplo de fé e coragem. Pedimos que nos abençoes com a mesma determinação para defender a nossa fé e viver segundo os teus ensinamentos. Fortalece-nos, Senhor, em tempos de dificuldade e guia-nos sempre no caminho da verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.